Você já se perguntou quão profunda é a marca do pecado na humanidade? Hoje vamos explorar a doutrina da depravação total, uma verdade essencial para compreendermos nossa condição diante de Deus. Para começar, é importante compreender que a depravação total não significa que o ser humano é tão mau quanto poderia ser. Muitas vezes, as pessoas confundem esse conceito com o de uma depravação absoluta. Mas, ao contrário disso, nem todas as ações humanas são as piores possíveis. Não apenas os pecados do homem não são tão maus quanto poderiam ser, mas também não são tão abrangentes quanto poderiam ser. Um homem não comete todos os pecados possíveis. Todos nós violamos os mandamentos de Deus em pensamento, mas nem todos em ação. Por exemplo, todos já odiaram, mas nem todos já cometeram assassinato. Todos já sentiram cobiça, mas nem todos cometeram adultério. Aqui vemos o que chamamos de graça comum. Deus refreia o pecado, evitando que as pessoas sejam tão más quanto poderiam ser. Além disso, a depravação total também não significa que o ser humano é incapaz de fazer coisas que são relativamente boas. Um incrédulo pode fazer atos como doar dinheiro ou salvar uma vida. Mas, como diz a Confissão de Fé de Westminster, esses atos não nascem de fé verdadeira e não têm como objetivo a glória de Deus. Portanto, mesmo atos externos bons carecem de pureza diante de Deus. Vemos que a depravação total não significa que cada homem seja a personificação do diabo, pois, de fato, o homem não comete todos os pecados possíveis, e aqueles que cometem nem sempre são os piores possíveis. Além disso, vemos que ele pode até mesmo realizar certo grau de bem relativo. Quão grato podemos ser a Deus pelo exercício da sua graça comum, pela qual ele não apenas restringe o mal dos não regenerados, mas também os capacita a realizar esse bem relativo. Agora que sabemos o que a depravação total não é, vejamos o que ela significa. A depravação total ensina que o pecado afeta todas as áreas do ser humano: mente, emoções, vontade, corpo. Como Gênesis capítulo 6, versículo 5 afirma: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Isso nos mostra que o pecado é extensivo, não é intensivo. Em outras palavras, ele contamina cada aspecto da nossa natureza. Mas isso não significa que somos tão maus quanto poderíamos ser. O problema maior é que, sem Cristo, tudo o que fazemos está manchado pelo pecado. Mesmo nossas melhores intenções são imperfeitas. Como Isaías, capítulo 64, versículo 6 diz: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. O salmista afirma que a depravação se aplica até mesmo a bebês. No Salmo 51, versículo 5, ele diz: eis que nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Aqui Davi não está ensinando que o ato sexual seja algo maligno nesse nível, mas que desde a concepção e o nascimento, o homem está contaminado pelo pecado devido à queda de Adão. Além disso, o pecado nos torna incapazes de buscar a Deus. Paulo escreve em Romanos capítulo 3, versículo 10 a 12, dizendo que não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. A depravação total é, portanto, uma condição universal e absoluta, afetando toda a humanidade desde o nascimento. Um aspecto central da depravação total é a incapacidade espiritual do ser humano.
Isso significa que, em nossa condição natural, somos incapazes de fazer algo verdadeiramente bom diante de Deus, compreender o Evangelho ou até mesmo desejar buscar a Deus. Jesus ilustra isso em João capítulo 6, versículo 44, quando declara: "Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer." O apóstolo Paulo reforça essa ideia em Efésios, capítulo 2, versículo 1, quando ele diz: "Estávamos mortos em nossos delitos e pecados." Assim como um morto não pode ressuscitar a si mesmo, o ser humano não pode, por seus próprios esforços, buscar agradar a Deus. Uma ilustração prática disso é a história de Lázaro. Ele estava morto, sem qualquer capacidade de responder ao chamado de Jesus. Somente quando Cristo disse: "Lázaro, venha para fora", ele ressuscitou. Da mesma forma, precisamos do chamado vivificante do Espírito Santo para sermos regenerados. A doutrina da depravação total nos conduz diretamente à graça soberana de Deus. Se estamos espiritualmente mortos, então somente Deus pode nos dar vida. Ele nos alcança, nos regenera e nos concede fé como uma dádiva. O Evangelho é a única resposta à nossa condição. Jesus Cristo tomou sobre si os nossos pecados e nos ofereceu a sua justiça perfeita, nos reconciliando com Deus Pai. A doutrina da depravação total nos oferece lições profundas e indispensáveis para compreendermos a realidade da nossa condição e do mundo ao nosso redor. Permita-me destacar 3 implicações práticas que essa doutrina nos ensina. Primeiro, a depravação total explica os problemas em nosso mundo. Vivemos em um mundo marcado por caos e destruição, onde a violência, a injustiça, os conflitos e a corrupção são expressões da natureza pecaminosa do mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 12 a 18, descreve vividamente essa realidade. Ele diz ali que não há quem faça o bem, não há um sequer. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ligeiros para derramar sangue. O ódio contra Deus e contra o próximo é a raiz dos males que enfrentamos hoje. Essa verdade nos lembra que as soluções humanas, por mais bem intencionadas que sejam, não podem lidar com a causa profunda desses problemas. O problema é a condição espiritual do homem. Sem regeneração, sem um novo nascimento, que vem mediante a fé em Cristo Jesus, o mundo não pode ser verdadeiramente transformado. Por outro lado, como cristãos, devemos reconhecer que o Evangelho não apenas salva, mas também transforma vidas e sociedades. Isso nos chama a agir, aplicando os princípios de Cristo na política, na economia, em todas as esferas da vida. Assim, testemunhamos o poder do Evangelho em trazer ordem ao caos. Em segundo lugar, a depravação total nos ensina sobre a nossa própria condição. Compreender essa doutrina nos leva a um confronto com a nossa incapacidade espiritual. É um chamado para reconhecermos que somos completamente maus por natureza, incapazes de fazer o bem ou agradar a Deus sem a sua intervenção. Ao olhar para a nossa condição, devemos nos humilhar diante de Deus e clamar: "Ajuda-me, Senhor, pois sou pecador, salva-me, Jesus." Essa percepção de nossa falência espiritual não deve nos levar ao desespero, mas ao arrependimento genuíno. É a consciência de que não há bondade em nós, mas em Cristo encontramos perdão, redenção e uma nova vida. Em terceiro lugar, a depravação total aponta para a gloriosa obra de Deus em nós. Por fim, essa doutrina nos ensina que, se hoje temos o desejo de buscar a Deus, é porque Ele já está trabalhando em nossos corações. Filipenses capítulo 2, versículo 13, nos assegura que é Deus quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar.
conforme a sua boa vontade. Isso deve encher nossos corações de gratidão. Deus não apenas enviou Cristo para morrer em nosso lugar, mas também colocou em nós o desejo de crer nele e de amá-lo. Esse é o tamanho da bondade de Deus para conosco. Não fizemos nada para merecer esse amor. Pelo contrário, enquanto ainda éramos pecadores, Ele nos amou. Portanto, ao refletirmos sobre a depravação total, lembremos-nos que Deus é digno de toda glória. Toda nossa salvação é obra dele, do início ao fim. Se cremos, é porque ele nos atraiu. Se amamos, é porque ele nos amou primeiro. Que essa doutrina nos leve a louvar a Deus por sua maravilhosa graça, a compartilhar o Evangelho com o mundo perdido, a viver para a sua glória em todas as áreas da nossa vida. Louvemos ao Senhor, que salva o pecador depravado e o transforma em um filho amado.